Para quem me acompanha, sabe que desde o início, talvez o meu primeiro vídeo, eu sentia vontade de gravar porque eu fico indignado com a forma que o sistema de ensino brasileiro se transformou numa fábrica de militantes, num corredor polonês de imbecilização, onde poucos jovens conseguem chegar do outro lado, ainda sendo capazes de usar a sua mente para pensar por conta própria. Então esse sistema de doutrinação que sequestra os filhos do seio familiar e os transforma em militantes cheios de ódio no coração, é a coisa mais perversa, mais nefasta que a esquerda fez na nossa sociedade. É a raiz de todos os outros maus. É a raiz de onde saem esses jornalistas, né, que tentam destruir quem pensa de forma diferente, de onde saem esses advogados, esses juízes que desrespeitam a Constituição e cerceiam a nossa liberdade de expressão. É dali que saem essas pessoas. E aí nós estávamos começando a tentar fazer uma curva, diminuir o processo de imbecilização, para talvez no futuro termos um sistema de ensino que nos dê jovens capazes de contribuir com a sociedade. É que tá alguém ligando? Mas o que acontece? Lula faz uma outra ameaça. E ele tem feito várias ameaças ao longo desses últimos 2 meses, contra os valores da família, a favor do aborto, mandando militantes na porta dos deputados para atacar as famílias desses deputados. Ele fala abertamente em conversar com as esposas e com os filhos, falando que se o Brasil agora privatizar alguma empresa, ele vai tomar essa empresa dos investidores, afugentando os novos investidores a colocarem dinheiro aqui no nosso país. Ele fala que vai acabar com a reforma trabalhista, ele fala que vai acabar com a liberdade de expressão, quando ele disse que vai regulamentar a imprensa e os meios de comunicação. E eu fiz questão de vir aqui e relatar todas essas ameaças, mas nenhuma delas se compara ao grau de periculosidade do que a última ameaça que ele fez, que é a que eu trago para você agora. Veja isso aqui. Lula proporá fim das escolas militares e resgate de Paulo Freire. Vou traduzir para você isso aqui. O Lula vai tentar, ele já prometeu que vai acabar com a única coisa que está conseguindo salvar algumas mentes jovens do nosso Brasil no sistema de ensino e vai reafirmar a soberania daquele que causou a destruição do sistema de ensino brasileiro, que fez com que o Brasil caísse 26 posições no PISA desde o ano 2000, que fez com que 2/3 dos nossos universitários sejam analfabetos funcionais e não consigam fazer cálculos básicos de matemática. E o Lula fala isso abertamente. É por isso que eu falo, o Lula não está fazendo campanha. Ele está declarando ameaças ao nosso país. Olha só, formuladores da política de educação de Lula indicam necessidade de redefinir financiamento do setor e revogar limite de gastos. Mais outra ameaça, que é não ter teto de gastos. É exatamente o que destruiu a economia do nosso país e que nós estamos até hoje tentando nos resgatar. O ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato PT à presidência da República, vai propor em seu programa de governo um novo pacto com entes federados, com o objetivo de revogar leis e medidas que foram adotadas pelo governo Jair Bolsonaro, seu principal adversário na corrida no Planalto esse ano. Então vamos lá. Entre os pontos rechaçados pelos auxiliares de Lula, que trabalharam na proposta, estão a implantação da gestão integrada com militares em escolas públicas. Resumindo, ele vai acabar com a escola cívico-militar. Justamente o que nos deu um pouquinho de esperança para salvar as mentes dos nossos filhos. Leis que limitam o investimento da educação, que teve que ser elaboradas justamente porque o PT quebrou o Brasil e agora ele quer acabar com o teto de gastos, ou seja, voltar à cena do crime cometendo o mesmo crime que o fez sair de lá. Como a emenda de 95, que instituiu o teto de gastos. Intervenções do governo federal no Conselho Nacional de Educação, é ali, no Conselho Nacional de Educação, que eles conseguem colocar os seus maiores doutrinadores, as piores mentes, né, possível. Permissão de terceirização de serviços da educação para organizações sociais com caráter privatista. E o que chamam de desmantelamento de políticas de inclusão de minorias, que é basicamente aquelas coisas de ideologia de gênero, legalização do aborto, legalização das drogas, alfabetização racial, dívida histórica, letramento racial, diga-se de passagem, isso tudo que é o que faz com que fragmente a sociedade e coloquem uns contra os outros. Resumindo, Lula quer colocar na educação tudo que fez a educação do Brasil ser destruída, mas com a bandeira de que assim ele vai estar investindo na educação. Olha, eu vou dizer só uma coisa para você. Se nós não conseguirmos reverter o processo de destruição da educação no Brasil, agora, daqui 20 anos, é melhor para que os pais não coloquem seus filhos em uma escola. Vai ser mais perigoso para você, pai, colocar o seu filho numa escola daqui 20 anos do que deixar ele nas ruas. Você vai ter mais chances de ter um filho mentalmente saudável, com capacidade de pensar por conta própria, se você deixar ele nas ruas, do que levar ele para uma escola, principalmente se o sistema de ensino brasileiro voltar para as mãos da esquerda. Isso nós não podemos deixar que aconteça. E te digo mais,
Mesmo que nós resolvêssemos todos os problemas do Brasil agora, que refinarias, hospitais, usinas, estrada, escolas, tudo, nada sobreviveria a essa nova geração que está saindo do sistema de ensino brasileiro agora, completamente imbecilizada, que vai destruir tudo que nós construirmos agora. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo.